Questão 8. Essa questão vai cobrar algo que eu considero essencial. Quem já fez curso comigo sabe que eu gasto no mínimo umas 2 aulas falando disso aí, que é a tal da transitividade. Durante todo o curso a gente fala VTD, VTI, VI, VL, VTDI. Isso aí é essencial para as provas da FCC. Professor, até hoje eu não sei essa história de VTD, VTDI. Pois é, então está na hora de aprender, porque isso aí é essencial para as provas da FCC. Vamos lá. Olha só. Isso aí é transitividade. Transitividade. O verbo pode ser VTD, pode ser VTI, VTDI, VI ou VL. Se ele for VTD, ele tem complemento? Sim ou não? Com ou sem preposição? Sem preposição obrigatória. Pode até aparecer uma preposição no objeto direto preposicionado, mas é sem preposição obrigatória. Então, VTD, nós temos o quê? Objeto direto, que é o complemento. VTI, nós temos qual complemento? Objeto indireto. Com ou sem preposição obrigatória? Obrigado por responder. Com ou sem preposição obrigatória? Com preposição obrigatória. Depois nós temos VTDI. VTDI tem quantos complementos? 2. Um com preposição e o outro sem. Então vai ser vai ser OD e o quê? OI. Depois nós temos o verbo intransitivo. Nós aprendemos que verbo intransitivo não precisa de complemento. Isso em parte é verdade. Porque existem os verbos intransitivos circunstanciais, que eles precisam de um complemento, sim. Por exemplo, verbo morar. Quem mora, mora em algum lugar. Quando uma expressão indica lugar na língua portuguesa, ela exerce qual função normalmente? Adjunto adverbial. Então, você tem que entender, existem alguns verbos intransitivos que precisam de um complemento. E como é o nome do complemento? Adjunto adverbial. Então, é assim, ó, verbo intransitivo, existem aqueles que não precisam de complemento, não precisam, mas existem aqueles que precisam de um adjunto adverbial. Exemplo, o verbo morar. Eu moro em Brasília. Esse verbo está precisando de um adjunto, o quê? Adverbial. Beleza? E por último, nós temos o verbo de ligação. Ele precisa de um complemento chamado o quê? Predicativo do sujeito. Beleza. Questão 8. A música pressupõe, antes de tudo, certa organização do tempo. Está destacado ali o verbo pressupor. O verbo que também é empregado com a mesma regência do grifado acima está em. Preste atenção. Palavra-chave, regência. Qual é a palavra-chave? Regência. Na FCC, regência é sinônimo de transitividade. Quando ele falar o verbo com a mesma regência, ele está falando em transitividade. A música pressupõe, antes de tudo, certa organização do tempo. O verbo que também é empregado com a mesma regência. Com a mesma? Não, só quem veio hoje. Com a mesma? Aí você vai se lembrar disso aqui, ó. VTD, VTI, VTDI, VI ou VL. Fale comigo. VTD. Obrigado, Senhor, pelo ânimo dessa turma. Obrigado, Jesus. De novo. VTD. Professor, às vezes a gente está em silêncio, mas a gente está aprendendo. Mas eu não gosto. Eu gosto que fale, entendeu? Porque eu quero saber se você tem que se acostumar, você tem que gostar. Você quer aprender isso aqui? Eu vou falar uma coisa para vocês, tem que gostar. Tem que começar a falar desses nomes. Entende? É igual quando você está apaixonado por uma pessoa. Você fala 3 palavras e 2 é o nome da pessoa, não é? Ah, porque o Romeu, sabe, o Romeu, né? Ah, porque o Tião, nós. Ah, você vai estudar? Bom, o Tião, né? Ou não é assim? Ou vocês não se apaixonam mais? Eu sou concurseiro, não tem tempo nem disso. A gente tem tempo de pensar no amor, não. Então, vamos lá. Então, pense no amor pela transitividade. Vamos lá. Transitividade, qual a classificação? VTD. Beleza. Aí ele quer que você diga qual o verbo que tem a mesma transitividade, a mesma regência. Então, vamos lá. Quem pressupõe, são os vencedores. Quem pressupõe algo. Verbo transitivo direto, ó. Ele precisa aqui do algo. Algo sem preposição. Pode ser algo ou alguém. No caso ali, não dá o alguém, mas dá o algo. Quem pressupõe algo. Significa que o verbo é transitivo o quê? Direto. Basta você encontrar uma alternativa que tenha um verbo transitivo direto.
Professor, você escolheu as questões mais fáceis. Não, todas as questões desse livro são questões de nível superior. Entende? E numa prova tem questão só fácil, gente? Não, numa prova tem questão fácil, tem questão o quê? Difícil, tá? Então vamos lá. Inclusive, isso aqui é da primeira prova, uma das provas que as pessoas mais tiveram dificuldade nesse livrinho aí que nós fizemos, tá? Lá vai. Letra A. A música, porém, baseia-se numa sucessão temporal. Aquele ser ali é parte integrante do verbo, é basear-se. Quem se baseia em algo. Só os vencedores. Quem se baseia em algo. Verbo transitivo o quê? Indireto. Quem se baseia em algo. Então já não pode ser a letra A. Porque lá nós temos um verbo transitivo direto no enunciado. Letra B. Cuja função é estabelecer a ordem no movimento. Cuja função é estabelecer. Aí você vê o seguinte, ó, o verbo que também é empregado com a mesma regência. Um erro que eu acho nessa questão é que ele não destacou o verbo embaixo, ele só destacou lá em cima. Porque aí na letra B nós temos pelo menos dois verbos, ó, o é e o quê? E o estabelecer. O é, com certeza, não é verbo transitivo. Todo mundo já sabe. Se tem uma coisa que todo mundo sabe isso, o verbo ser é um verbo de ligação. Então você já sabe, o verbo de ligação. Então é o estabelecer. Quem estabelece só os vencedores. Quem estabelece algo. Verbo transitivo direto. Resposta correta, letra B. Entende? Só que tem o verbo ser ali, que pode gerar alguma complicação, tá? Mas que é a letra B. Vamos ver a letra C. Sendo inevitavelmente composta de quantidades iguais. Sendo inevitavelmente composta. Tira inevitavelmente, que é um adjunto adverbial que está no meio dos dois verbos. Tira ali. Sendo composta de quantidades o quê? Iguais. Esse sendo composta é uma locução verbal na voz o quê? Passiva. É uma locução verbal. Aí vem uma dica. Os alunos sempre me perguntam, quando a gente transforma uma frase da voz ativa para passiva, o aluno fala assim, Paco, quando eu transformo da ativa para passiva, como que fica a transitividade lá na voz passiva? Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo para vocês aqui, rapidinho. Olha só. Sendo composta de quantidades iguais. Olha só. Vou pegar até esse ali. Quantidades iguais compõem. Vou colocar uma coisa ali, não está dizendo o que está composto, então eu vou inventar aqui. Quantidades iguais compõem a mistura. Sei lá, quantidades iguais compõem a mistura das bebidas. Pronto. Quantidades iguais compõem. Quem compõe, compõe algo. Verbo transitivo o quê? Direto, a mistura. Objeto o quê? Direto. Quantidades iguais vai funcionar como o quê? Sujeito. Essa frase está na voz ativa ou passiva? Voz ativa e passiva cai na FCC? Despenca. É ou não é? Então isso aí está na voz ativa. Pá, como que eu reconheço a voz ativa? Fácil. Verbo transitivo direto, mais o objeto o quê? Direto. Isso aí já é voz o quê? Ativa. Jogando na voz passiva seria, ó, quantidades iguais compõem a mistura. Aí eu falo, a mistura, como que fica agora? A mistura é composta, aí vem um detalhe, ó, pode colocar de quantidades iguais ou por quantidades iguais. Você pode usar o de e pode usar o por. A mistura é composta de quantidades iguais. Acabei de transformar a frase da voz ativa para a voz o quê? Passiva. Observa aqui, é composta. Aí o que o aluno me fala, Paco? E como que seria a transitividade aqui na voz passiva? Aí a FCC dá a resposta. Para a FCC, ficou intransitivo. Entendeu? Quando você jogou para a voz passiva, ficou intransitivo, porque senão a resposta seria a letra C, ó, sendo composta. Pegando composta, quem compõe, compõe o quê? Algo. Vocês estão me entendendo? Porque ali é uma locução verbal, ó, só tem um advérbio no meio, sendo inevitavelmente composta. Então, olha aqui, ó, quantidades iguais compõem a mistura. A mistura é composta de quantidades iguais. Este aqui é verbo auxiliar e este aqui é verbo principal. Repita, este é verbo e este é verbo. Você olha a transitividade do verbo auxiliar ou do principal? Você olha do principal. Então, quem compõe, compõe algo. Era para ser VTD, não é? Ou não era? É, só que a FCC considera, quando passa para a voz passiva, considera verbo o quê? Intransitivo. Porque senão a resposta seria a letra C. Entendeu a mensagem? Então, na voz ativa, o verbo é transitivo direto. Para a FCC, quando passa para a passiva, lá na passiva, acabou que ela ficou o quê? Intransitivo. Tá? Então, na verdade, não pode ser a letra C. Vocês entenderam mais ou menos aquilo ali?
Claro que você está falando muito rápido, é porque tem pouco tempo e muitas questões, tá? Mas o nosso objetivo também é revisar, tá bom? Letra D. Recebemos uma impressão global antes de. Recebemos uma impressão global antes de. Quem recebe, recebe o quê? Algo. Verbo transitivo o quê? Direto. Olha aí, verbo transitivo direto. Quem recebe, recebe algo. Verbo transitivo direto. Então a resposta está igualzinho lá em cima, está ou não está? Então nós temos aí, ó, letra B e letra D por enquanto. Porque quem estabelece, estabelece algo. E quem recebe, recebe algo. Ó, recebemos a impressão global antes de. Eu tenho até agora duas respostas. Vocês estão me entendendo ou não? Tá? Porque lá a música pressupõe antes de tudo, tal, tal. E a letra E, se me permitem esse neologismo. Quem permite, permite algo a alguém. Só os vencedores. Quem permite, permite algo a alguém. Pode ser quem permite, permite algo, queridos? Pode ou não pode? Pode. Só que ali ele falou assim, ó, se me permitem esse neologismo. Quem permite, permite algo a alguém. Então aqui nós teríamos quantas respostas nessa questão? Duas. Qual que vocês marcariam? B ou D? D. Deixa-me ver aqui qual que a FCC marcou. Eu acho que foi a D de dados. Questão 4, 8, desculpa. Questão 8 marcou a D de dado, tá? Marcou a D de dado. Então foi por isso, foi por causa do verbo ser que apareceu lá na B também, ó. Então olha só, cuja função é estabelecer a ordem. Veja bem, o ali é um verbo de ligação, estabelecer a ordem no movimento. Paco, você pode falar assim, quem estabelece, estabelece algo em algum lugar. Não existe isso. Quem estabelece, estabelece algo. Ou seja, ali também tem o quê? VTD. Paco, não caberia um recurso aí? Poderia até caber um recurso, você considerando o quê? O estabelecer. Mas eu penso que o problema é porque também tem o verbo ser ali, ó, o é. Vocês me entenderam ou não? Está confuso para vocês? Então vamos lá. Beleza? Então a resposta correta é a letra D. Quem recebe, recebe algo. Então, na questão que nós fizemos, questão 4, tá? Nós cobramos, a FCC cobrou o quê? Tempos verbais. A questão 8, ela cobrou agora transitividade verbal, tá? Agora vamos para a próxima questão. Ah, professor, já estou enjoado de verbo. Não enjoe não. Porque é o tempo todo, ó. Eu estou na primeira prova. Eu estou na primeira prova, ó. Questão 4, questão 8, questão 10. Tudo a ver com verbo aí, ó. Oi. O meu almoço? Dinheiro? Misericórdia. Olha só, gente, R$10, olha só. Isso é vida de professor, gente, olha. Isso aqui foi o que o gerente me pagou. O Paco vai lá para você trabalhar satisfeito, eu vou pagar a tua aula antes de você começar. Olha aqui, ó, R$10. Ela falou, almoço, professor, R$10 sobra para outro dia ainda. Né? Muito obrigado. Tem gente que não acredita, não. Misericórdia. A gente faz trabalho voluntário, eu, Léo Matos, a Glória. Você é obrigada, Glória, a dar aula? Não, então é voluntário. Ok. Na verdade, a gente trabalha por amor, né? Ao dinheiro. Então, olha aqui. Brincadeira, vamos lá. Questão 10. Concordância verbal. A frase redigida inteiramente de acordo com as normas de concordância verbal e nominal está em. Aqui eles misturaram concordância verbal e nominal. Queridos, qual é a regra básica de concordância verbal? Vocês se lembram ou não? Concordância verbal. Regra básica. O verbo, ó, de novo, verbo. O verbo, você vai sair daqui hoje cheio de verbo. Verbo concorda com o núcleo do sujeito. Essa é a concordância básica de concordância, é a regra básica de concordância verbal. Vamos falar juntos? Só quem sabe que vai passar. Com o núcleo do sujeito. Professor, não tenho certeza, mas eu estou me esforçando para isso. Vamos lá. É isso aí. Tá? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Essa é a regra básica de concordância. Agora, toda regra tem sua
exceção. Tá bom? Quando ele fala assim, a frase redigida inteiramente de acordo com as normas de concordância, é porque não existe só uma. Essa é uma norma. Existem o quê? Várias, que são as exceções, os casos especiais. Então vamos lá. Paco, qual a dica para eu resolver esse tipo de questão? Olha só, primeira dica que eu tenho que passar para você. Normalmente, queridos, na nossa vida escolar, nós aprendemos as frases lineares. O que são frases lineares? Sujeito, verbo, complemento. Maria é bonita, a bicicleta é azul, o auditório está cheio, Maria é legal. Ou não foi assim? Obrigado por responder. Ou não foi assim? Aí o que a FCC sabe? Ela sabe que é desse jeito. O que a FCC faz? Primeiro, já não coloca essas frases boas. Maria é não sei o quê. Pega textos difíceis. Segundo, desloca o sujeito. Tá? Na maioria das vezes, ela desloca o sujeito. Agora, presta atenção, olha o que você vai fazer. Olha os artifícios da FCC. Ela desloca o sujeito. Então, meu querido, cuidado, que na maioria das frases o sujeito estará deslocado. A frase começa ali pelo verbo ou por outro termo e o sujeito está bem distante. Então, o sujeito deslocado. É a primeira dica. Observe o sujeito deslocado. Está com sono? Então, vamos lá. Segundo, núcleo no singular. Núcleo do sujeito no singular. E lá na frente tem um verbo no plural. Ela faz isso direto. Coloca um núcleo no singular e um verbo no plural. O verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. Tá? Então, bastante cuidado com isso aí. E, outras vezes, ela coloca assim, ó, núcleo no singular, seguido de palavras no plural. Seguido de palavras no plural. Aí, a gente tem a tendência de querer fazer a concordância com o plural. Por exemplo, ela fala assim, ó, a combinação de procedimentos médicos e psicológicos trazem os melhores resultados. Olha só, a combinação, singular ou plural? Se você não souber o que é singular ou plural, eu explico. Então, olha só, a combinação, singular ou plural, de procedimentos médicos e psicológicos trazem os melhores resultados. Certo ou errado? Errado, ó. Você vê que ela colocou o núcleo no singular, combinação de procedimentos médicos e psicológicos trazem. Espera aí. Trazem. O verbo tem que concordar com quem, pessoal? Com o núcleo do sujeito. Então, não é trazem, é traz. A combinação de procedimentos médicos e psicológicos traz os melhores resultados. Beleza? Então, vamos lá. Primeira dica para resolver as questões de concordância verbal do FCC. Primeiro, saiba a regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Repitam só os vencedores. Muito bem. Só quem não quer ir para o campo da esperança. Agora não, deixa lá com 100 e tantos anos, aposentado, não é? Misericórdia. Então vamos lá. Então aqui, letra A. A diferença fundamental entre as artes plásticas e a música, a que se refere Stravinsky? Ó, o sujeito do verbo referir é Stravinsky, ó, já está depois do verbo. Ó. A diferença fundamental entre as artes plásticas e a música, a que se refere Stravinsky, não implica a inexistência de afinidades. Olha, vamos pegar. Primeiro, o sujeito do referir é Stravinsky. O sujeito do implica é quem? Ó, é aquele que está lá no início. Ó. Esqueça o que está entre vírgulas, esqueça o que está intercalado ali. Vai ser, ó. A diferença fundamental entre as artes plásticas e a música não implica. Ó. Foi o que eu falei. Ó. Ele colocou o núcleo no singular, que é diferença, e colocou o seguinte de palavras no plural. Ó, entre as artes plásticas. Vocês estão me entendendo? Para você, de repente, querer colocar aquele verbo no plural. Ó. Não implicam. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, cuidado. Ali tem que ficar no singular mesmo. Ó. Esqueça o que está entre vírgulas. A diferença fundamental entre as artes plásticas e a música não implica a inexistência de afinidades entre as duas formas de expressão, como sugere o título de uma composição de outro compositor russo, Quadros de uma Exposição. Então, vamos lá. Primeiro, se você vai ver concordância verbal, gente, qual é o nosso foco? Verbo. O foco é o verbo. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o verbo e descobrir quem é o sujeito. O sujeito do refere é Stravinsky, está no singular, tudo certo. O sujeito do implica é a diferença fundamental entre as artes plásticas e a música. Mas quem é o núcleo do sujeito? Só os vencedores. Quem é o núcleo do sujeito? Diferença. O núcleo está no singular? O verbo está no singular? Então está certo.
A alternativa A está certa. Vamos ver então por que as outras estão erradas. B. Com todas as diferenças existentes entre a música e as artes plásticas, não há como imaginar músicos, não tem como imaginar músicos, qualquer que seja o estilo, o sujeito do seja é o estilo, indiferente à pintura. Observe que a questão está cobrando concordância verbal e nominal. Concordância nominal é o quê? O substantivo, o adjetivo, o numeral, o artigo tem que concordar com o substantivo. De novo. Concordância nominal, olha aqui, ó. Ana P. Concordância nominal. Ai, professor, é tanta regra, mas também o salário vai ser alto. Sim ou não, gente? Obrigado por responder. Sim ou não? Ontem eu encontrei um ex-aluno, cara, não tinha dinheiro para nada, pedia carona, quando a gente saía do curso, pedia carona para voltar para Taguatinga e tudo, não sei o quê, sem dinheiro para nada. Aí, passou no concurso técnico penitenciário. O salário era 1.600, assim que ele passou, dobraram o salário para 3.200, o rosto dobrou, depois o outro veio e triplicou o salário, 5.000 e poucos reais trabalhando na Papuda. Eu falei, agora que bom, hein, Marcão, parabéns, cara, tá um salário excelente, nada, tá pouco pra caramba. Falei, bicho, você não lembra que eu te dava carona várias vezes para estar com gente que não tinha dinheiro, não? Não tinha dinheiro nem para comer, ficava aqui no Gran Curso muitas vezes sem dinheiro. Não, mas está muito pouco. Tá certo isso, gente? Obrigado por responder, tá certo isso? Tá, tem gente falando, tá. Misericórdia. Então, quem falar tá, eu vou orar para não passar, para aprender a ser grato, entendeu? Tá lá sem dinheiro, para voltar para casa. Pode perguntar os professores do Gran Curso, se não conhecem o Marcão. Não, tá muito pouco, 5.600, gente, todos os meses. Para eu ganhar 5.600, querido, é um ano inteiro trabalhando, ralando. Vamos voltar para a aula, vamos voltar. Então, olha aqui. Ana P. Artigo, numeral, adjetivo e pronome. Deve concordar com o substantivo. Só vocês agora. Só quem vai ver o contra-cheque do TST. Vai ver, mas o seu, né? Entendeu? Não de outra pessoa. Vai lá. 1, 2, 3. Tem que concordar com o substantivo. Então vamos lá. Ó. Como todas as diferenças existentes entre a música e as artes plásticas, não há como imaginar músicos, qualquer que seja o estilo, indiferente à pintura. Quem é que está indiferente? Os músicos. Então está errado. Não é indiferente, tem que ser o quê? Indiferentes. Indiferentes à pintura. E pintores de qualquer época que não tenha se encantado com a música. Olha só, não há como imaginar pintores de qualquer época que não tenha se encantado com a música. Certo ou errado? Errado. Tem que ser o quê, pessoal? Que não tenham se encantado. Então o verbo deveria ir para o plural. Beleza? Então a alternativa B já está incorreta. A letra A nós vimos que estava correta, sim ou não? Vamos ver por que as outras estão erradas. Ali já ficou na cara, tá? Quem estuda pelo menos há mais de um ano já tem que ter visto de cara ali o erro ali. Professor, estou há 2 anos, não vi. Tá bom, a luz pode dar um efeito. Tá? Não devem haver muitos compositores que, como Stravinsky, muitos compositores que aliam a genialidade na criação musical ao talento para falar sobre a música, de modo a se fazer entendido. Tem outro erro que eu não falei nada ainda sobre ele. De modo a se fazer entendido. Quem é que vai se fazer entendido? Os compositores. Então, não deve haver muitos compositores que aliam a genialidade na criação ao talento para falar sobre a música, de modo a se fazerem o quê? Entendidos, porque ele está falando de muitos compositores. Até mesmo por quem nada entende de ritmo e compasso. Então, o primeiro erro é aí. Mas esse é o segundo. O primeiro está lá na cara. Está ou não está? Está é caput, é lá no direito? Está lá na cabeça? Está lá no caput. Não devem haver, certo ou errado? Olha só, queridos, verbo haver. Verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, é um verbo que? Impessoal. Só os vencedores. Verbo haver, no sentido de... Professor, eu sou vencedor, só não me lembro. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Verbo... Só um minuto, por favor. Verbo haver.
no sentido de existir e o quê? Acontecer é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal, pessoal? É um verbo que não tem o quê? Sujeito. Verbo haver no sentido de existir, acontecer é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele que não possui sujeito. Regra básica de concordância verbal. O verbo deve concordar com o... Só os que raciocinam. O verbo deve concordar com o... Só que o verbo haver não tem sujeito. Então ele tem que ficar no singular. Por que o verbo haver não tem sujeito? Tem outra camisa parecida com essa, está escrito assim: penso, logo estudo, né? Eu criei aí com base naquela frase lá de Descartes. Penso, logo existo. Vamos pegar o verbo existir, conjugar o verbo existir. Descartes falou: penso, logo existo. Eu, só quem tem um motivo para não se matar hoje. Penso, logo existo. Eu, ai professor, não fala coisa dessa, isola. Então, eu existo, tu... Ele, nós existimos, vós existis e eles existem. Agora conjugue o verbo haver no sentido de existir. Olha aqui, ó. Penso, logo... Não, eu falei o haver, não existe. Penso, logo... Não tem. O verbo haver no sentido... Avo. Não existe o verbo haver, ele não pode ser conjugado no sentido de existir. Por isso que ele é um verbo impessoal e não pode ir para o plural. Aí a gramática vai e fala assim, ó. O verbo haver transmite a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. De novo, o verbo transmite a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Então, qualquer verbo auxiliar também deverá estar o que? No singular. Não devem haver. Tinha que ser como ali, pessoal? Só os vencedores. Tinha que ser como ali? Não deve haver. Pessoal, vão haver outros workshops? Vão haver outros workshops ou vai haver? Vão haver outros alunos ou vai haver? Vão haver muitos problemas para você passar ou vai haver? Vai haver. Verbo haver no sentido de existir tem que ficar o que? No singular. E se, presta atenção, verbo haver no sentido de existir no singular. Se houver um verbo auxiliar, ele também fica no singular. Letra D. A menção de Stravinsky às leis, olha só que coisa louca essa questão. A menção de Stravinsky às leis a que se submetem, a que se submetem o movimento dos sons. Olha só, primeiro, o verbo submeter. Nós estamos olhando concordância verbal, então o seu foco tem que ser o... Obrigado aos vencedores. Nós estamos olhando concordância verbal, o seu foco tem que ser o... Ah, professor, você é muito repetitivo. A repetição é a mãe da aprendizagem. Você tem que repetir. Repete, 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 repete. Isso aqui não é igual à escola, não. Quando fala, repetiu de ano, era ruim, não é? Sim ou não, gente? Aqui não, você tem que repetir, 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 até morrer. Morrer porque vocês, concurseiros, vocês nunca param de estudar. Vocês ficam viciados, gente. Vocês notaram isso, não? Passa num, passa no outro, passa no outro, passa no outro, e nunca para. A pessoa passa, está na Secretaria de Saúde, passa para o TST, do TST quer ir para o TCU quer ir para o Senado, o Senado quer ir para o céu. Do Senado ele quer fazer concurso para Deus, é só o que falta depois. Calma também, né? Misericórdia. Então vamos lá, tem que repetir, repetir, repetir até fazer concurso para Deus. Então lá vai. A menção de Stravinsky às leis a que se submetem o movimento dos sons. Submetem, singular ou plural? Submetem, plural ou singular? Plural. Você agora tem que saber qual o sujeito dele. Ficou melhor assim? Você tem que saber quem é o sujeito submete. Quem é o sujeito submete? Não é a menção de Stravinsky, não é. As leis também não, porque as leis estão com crase, não está? Agora, sabe o que acontece? O sujeito está posposto. As leis a que se submetem o movimento dos sons. Olha só, o movimento dos sons se submete às leis. Então, querido, o que ele fez? Ele jogou o sujeito depois do verbo, o sujeito está no singular e o verbo está no plural. Mas sabe o que ele quer? Ele quer que você confunda que o sujeito seja o quê? As leis. Aí você vai e acha que está certo. E não é, o sujeito está posposto. O sujeito é o movimento dos sons. A menção de Stravinsky, as leis,
a que se submetem o movimento dos sons. Na verdade, tem que ser a que se submete o movimento dos sons. Outra coisa, tem outro erro ainda. Ó. A menção de Stravinsky, as leis a que submete o movimento dos sons, só podem surpreender... Peraí, podem. Quem é o sujeito do podem? É as leis? Não. Quem é o sujeito? A menção. A menção de Stravinsky só pode surpreender. Queridos, eu sei certinho como a FCC faz para fazer você errar na concordância. E é o que eu quero passar para você. Ela coloca o sujeito depois do verbo, ou então ela coloca o núcleo do sujeito no singular, seguido de palavras no plural. Aí joga o verbo no plural, como ela fez aqui. Ó. A menção de Stravinsky, as leis. Ó, jogou aqui, as leis. E jogou o verbo no plural. Mas o núcleo do sujeito está aqui. Ó, o núcleo do sujeito é menção. Isso é o que mais acontece nas provas. As pessoas me falam assim, Paco, o que é legal do FCC é que as questões se repetem. Isso é verdade. Se você fizer várias questões, você vai ver que elas se repetem, beleza? Vamos adiante. A menção de Stravinsky, as leis a que submete o movimento dos sons, só pode surpreender aqueles que ingenuamente acreditam. Ó, aqueles que ingenuamente acreditam. Tá certo ou errado aí? Tá certo. Acreditam está no plural, concordando com aqueles. Na suficiência do espontaneísmo e da inspiração na criação musical. Bom, é isso aí. Letra E, para a gente terminar essa questão. Nem mesmo um campo tão estruturado como a música, sobre a qual, olha só, sobre a qual têm sido escritos tantos tratados. O que tem sido escrito? O que tem sido escrito? Tantos tratados. Tantos tratados, é singular ou plural? Plural. Ah, é plural, não é? O sujeito do verbo ter, então, é tantos tratados. Aí vem aquela regrinha do verbo ter. A regrinha do verbo ter. Essa regrinha não sofreu nenhuma mudança no novo acordo ortográfico. Nenhuma mudança, viu? Muita gente está falando, mudou. Só para você se lembrar, a mudança que houve foi com as vogais repetidas, tá? Por exemplo, cre, de, le, ve. Então, ele crê em Deus, que ele dê muitas alegrias à família, ele lê 2 livros por mês, ele vê que concurso público é uma boa. Então, eles creem que eles deem, eles leem e eles o quê? Veem. No novo acordo ortográfico, sumiram esses acentos aqui. Mas isso aqui, para você se lembrar na hora da prova, é só quando a vogal o quê? Dobra. No caso do verbo ter, a vogal não dobra. Ó. Ele tem tempo para estudar, jogando no plural. Eles o quê? A pronúncia muda? Obrigado por responder. A pronúncia muda? Só acrescenta o quê? O acento. Ele tem, eles têm. Então, olha lá. Sobre a qual têm sido escritos tantos tratados. Tantos tratados têm sido escritos. Teria que ter o acento o quê, pessoal? Circunflexo. Obrigado por responder. Teria que ter qual acento? Circunflexo. Estão cansados? Estão cansados? Professor, você está falando tanto sobre essas coisas negativas hoje, mas tem um lugar apropriado para quem está cansado. Quando uma pessoa vai para esse lugar, depois as pessoas choram bastante, e depois falam assim, descanse em paz. Então, se você estiver cansado, o universo conspira ao seu favor, para levar você para um lugar de descanso. Lá na Bíblia está escrito assim, vinde a mim, Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados. Mas onde ele está? No céu. Então, se você estiver cansado, é passar direto para o céu. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho, tu tens, ele tem. Singular ou plural? Só quem não está cansado. Singular ou plural? Nossa, tem um monte de gente cansada. Leva, Jesus. Vamos lá. Eu tenho, tu tens, ele. Nós temos, vós tendes, eles têm. Então, singular sem acento, plural o quê? Com acento. Beleza? Então, a resposta, só voltando um pouquinho, era a letra A. Não havia nenhum problema aí na letra A. Beleza? Como o sujeito... Não, ela fez uma observação importante. Ela falou assim, ali onde está escrito assim, como o sugere o título. Ela falou, seria um erro essa questão? Não. Na verdade, esse o está substituindo o termo anterior. Quer ver? A diferença fundamental entre as artes plásticas e a música não implica a inexistência de afinidades entre as duas formas de expressão, como o sugere o título. Ou seja, como sugere isso,
o título, como o título sugere isso. Esse o está substituindo a diferença fundamental entre as artes plásticas e a música, não implica a inexistência de afinidades. Ou seja, esse o está substituindo toda aquela oração. Por exemplo, a vida não é fácil, português não é fácil, como o sugere o professor Pedrinho. Como o sugere, ou seja, esse o está se referindo à vida não é fácil. Então não está errado. Tá bom?